Mais uma vez, boa noite, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 19 de junho de 2024, estamos aqui para mais um estudo bíblico. E nas últimas quartas-feiras, nós começamos com sábado, dia do Senhor, e esse assunto é interessantíssimo, porque ele lida também com um conceito que está em segundo plano. Como assim? Nem todos os conceitos estão aparentes. Existem alguns conceitos que são operacionais, que vão configurar a mentalidade com a qual nós vamos ler o texto. E nós precisamos ficar atento tanto com aquilo que está aparente quanto aquilo que não está. Por exemplo, o sábado no Antigo Testamento, ele era no 7º dia. O sábado no Novo Testamento é no 8º dia ou 1º dia da semana. Houve, então, um tipo de procedimento entre esse sábado do Antigo Testamento e o sábado do Novo Testamento. Esse mecanismo, esse procedimento, em teologia, recebe comumente o nome de revelação progressiva ou progressão da revelação. Então, se você pegar uma pessoa de outro tipo de segmento, vou tentar não ser muito pejorativo, vou citar nomes. Pegar uma pessoa de um segmento diferente, ele vai pegar e falar assim, mas eu abro aqui na Bíblia, em Êxodo 20, e está lá, sábado no 7º dia, ponto. É uma pessoa literalista. Ele não vai entender que no Novo Testamento, os textos dos quais nós visitamos exaustivamente vão apontar para o estabelecimento do 1º dia da semana, porque Jesus Cristo ressuscitou no 1º dia da semana, porque a igreja, lá em Atos 20, verso 7, reunia no 1º dia da semana, porque em 1 Coríntios 16, a igreja coletava as suas ofertas e seus dízimos no 1º dia da semana, e que não há nenhum problema nisso, porque o sábado é guardado do mesmo jeito. Houve um progresso da revelação. Para nós entendermos um pouco desse prosseguimento e não cairmos no literalismo, então eu trouxe esse tema para a gente revisitar algumas coisas e agregar outras. Nós tivemos uma feliz publicação da editora Cultura Cristã, chamada O Progresso da Revelação do Antigo Testamento, já está na sua 2ª edição. Quem escreve é Gerhard von Groninger. Ele deu início aos trabalhos de pós-graduação do André Jumper, em São Paulo, que era no Seminário Reverendo José Manuel da Conceição, e depois foi para o Mackenzie. Mas ele escreveu este texto, é um texto bastante elucidativo, e eu li e trouxe algumas questões dele, não só dele. Ele toca no tema de uma forma muito didática. Nós veremos também quem toca nesse tema os autores de uma obra que já está esgotada, mas é muito preciosa, embora esses autores não sejam pessoas que estejam associadas à nossa teologia necessariamente, eles não são calvinistas, mas eles têm agregado sim um conhecimento sobre esse assunto técnico, que é a obra, o DIT, Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, uma obra que já está esgotada. São 2 grandes volumes extremamente ricos de conceitos técnicos, mas precisa ler com certa cautela. E nós vamos também visitar um entendimento desse progresso revelacional no texto de João Batista por D.A. Carson, um pequeno texto para nós ilustrarmos. Então nós vamos fazer esses 3 movimentos hoje à noite. Vamos olhar um conceito didático do Van Groninger, vamos dar uma olhada no que o DIT traz para nós. Eu construí uma redação já há algum tempo nisso, então eu trouxe. E nós temos o terceiro, uma ilustração um pouco de um comentário de Mateus, de D.A. Carson. Então vamos lá ao nosso estudo de hoje. Comecemos então com uma pequena introdução, né? Eu estou dizendo aqui que hoje nós iremos estudar então esse tema e entenderemos que observar que um assunto aparece na Bíblia não é suficiente para um bom entendimento.
Não adianta dizer está na Bíblia. Isso até meu filho de 5 anos, se souber ler, sabe dizer. Não adianta dizer esse assunto está na Bíblia. Tem que dizer, tem que responder quando está na Bíblia. Em que tempo está na Bíblia? Existem textos que foram construídos no Antigo Testamento que recebem uma nova camada no Novo Testamento. Então você pode pegar um texto que ele tem não a mesma aplicação que teve no Antigo Testamento. Então, quando é uma pergunta tão importante quando perguntar quem, às vezes é até mais, porque quando vai situar a pessoa no progresso da revelação, ou como alguns chamam, na história da redenção. Vamos começar então com um aspecto didático do Van Groninger, que diz assim no seu livro, definindo o conceito. Uma ilustração da natureza pode provar ser útil. Quando alguém está no mercado e compra frutas, por exemplo, um tomate ou maçã, adquire assim o resultado final de um processo. O fator inicial no processo foi a semente. Sem a semente, não há planta. Antes, a semente implantada em terra receptiva, coberta com camadas de matéria vegetal, úmida e aquecida, brota e produz sua planta. A semente produz uma planta que, por sua vez, produz a fruta e o próprio tomate e maçã. E na fruta, a semente inicial. A semente se desenvolve e é ativa. Ela produz resultados que, por sua vez, produzem os mesmos tipos essenciais de semente que foi originalmente semeada. Não há nenhum progresso real, há repetição. Esta não é a situação da palavra falada. Esta palavra falada está entendendo pela palavra bíblica que está sendo anunciada. Quando o progresso em revelação é observado, então vê-se e considera-se a revelação expandida ou adicional. Não se deve pensar na revelação expandida ou avançada como completamente nova. De certo modo, nada pertencente ao original estava presente. Coloca um colchete explicativo, isto é, algo do próprio contexto original. Eu já vou deixar isso mais claro. Fecha o colchete. Como ficará evidente em estudo adicional, há avanço, há desenvolvimento, há crescimento, há riqueza crescente na medida em que a revelação continua de uma fase para outra, ou de um cenário para outro, ou de uma situação ativa para outra. Então, para nós presbiterianos, a ideia de revelação progressiva ela é muito cara. Eu citei, por exemplo, a questão da mudança da guarda do dia do sábado, mas isso se aplica em outros tipos de pensamento. Por exemplo, a própria ideia de aliança, que é o que nos distingue a nossa teologia. Nós somos chamados aliancistas. Se você for literalista, você vai pegar um texto do Antigo Testamento e não vai ver uma aliança só, você verá inúmeras, porque tem o termo aliança, o verbete, o morfema, a palavra aliança, ela aparece com Noé, aparece com Abraão, aparece com Davi. Então você vai dizer, então existem várias alianças? Você será exigido pelo pensamento literalista que diga sim. Agora, se você tem a clareza da importância desse procedimento da revelação progressiva, você vai dizer que não. Só existem duas grandes alianças. A aliança que Deus fez com Adão, que comumente a nossa teologia presbiteriana expressa nos nossos símbolos de fé chamará Pacto das Obras, e a teologia da graça em Cristo Jesus, que começa a se desenvolver em Gênesis 3, capítulo 3, verso 15, quando o Senhor determina que do Filho haveria de vir a redenção. Então nós temos dois grandes pactos, mas o pacto da aliança, ele vai se desenvolvendo. Então, primeiro, Deus faz um pacto de preservação com Noé. Desta humanidade preservada, Deus retira um tronco, que é o de Abraão, e faz um pacto com este patriarca. Das descendentes desse filho de Abraão, que será Isaac, e também seus demais descendentes, Deus então forma uma nação, as 12 tribos, e aí, então, em determinado momento da história, o Senhor diz que fará uma aliança com Davi. Eu sei que eu pulei uma ou outra, mas é só para
tentar ser bem objetivo. Então, dentro da aliança da redenção, há um progresso. Vai existindo um tipo de funilamento. A criação, a preservação da criação com Noé, tem a pacto com Abraão, tem a aliança em Êxodo 24 com o povo, onde Moisés salpica sangue no livro e no povo. Depois tem a aliança com Davi, prometendo um rei. Não são 3 alianças, é uma só, mas que há uma grande solidariedade nesse afunilamento. Porque é uma humanidade, é um povo, é um rei. Não é um rei de uma outra humanidade, é o rei da humanidade que foi preservada em Noé. É o rei, estou me referindo à figura do rei prometido, né, da dinastia de Davi, é o rei da nação que foi feita uma aliança, um pacto com a lei em Êxodo 24. Então, há uma solidariedade entre esses elos, né? Mas é uma só grande aliança, independente do nome técnico ter surgido mais de uma vez. Então, o entendimento da progressão da revelação que irá nos fazer entender que esses textos se referem, esses termos, aliança, se referem todos a uma grande aliança que Deus fez, a aliança da redenção. É isso que o Van Groningen coloca aqui com o simbolismo da semente da planta. Gerhard Voss, ele já havia, e se você tiver o livro Teologia Bíblica do Antigo e Novo Testamento, Gerhard Voss, você perceberá que ele também usa, mas ele se encerra na semente. Este aqui não. O Van Groningen, ele extrapola um pouco mais. Ele irá dizer que é mais do que o da semente, a revelação progressiva não pode ser simplesmente utilizada a metáfora da semente e do fruto maduro, porque isso seria repetido, é que ele está falando, porque acaba se formando um ciclo. A mesma planta gera fruta, que tem semente, que gera a mesma fruta. A revelação, a progressão da revelação é maior, porque ela vai agregar material, ela vai agregar, embora não inove. Por exemplo, quando Jeremias diz que haverá uma nova aliança, eis que faria uma nova aliança com a casa de Israel. Mas não é uma aliança com outro povo, literalmente, que vai inaugurar um novo povo para daí tirar uma nova aliança. Ele vai continuar com o mesmo povo de Deus, mas esta aliança agregará-se e tomará forma na figura e no advento de Jesus Cristo, na vinda de Jesus Cristo, que é a grande, que ilustra muito bem isso, a inauguração da ceia do Senhor. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Que nova aliança é essa? A aliança prometida lá por Jeremias. Ou seja, houve uma adição. Até então as pessoas do Antigo Testamento não sabiam que o Messias viria da forma como veio. Foi uma grande surpresa para muitos ali, que viria configurado como Jesus Cristo. Enfim, a revelação progressiva, o que o Van Groningen está dizendo aqui, é que ela não pode se situar apenas na questão da semente e do fruto, que ela agrega material, ela adiciona, ela avança, ela se desenvolve, ela é um organismo, mas é um organismo que vai se desenvolvendo e vai trazendo novas camadas, embora não inove. Não sei se isso ficou claro. Vamos ver agora um conceito, depois que nós vimos uma ilustração, vamos ver agora a evolução do conceito, desse conceito, né, ou a apresentação desse conceito dentro da ideia das obras da Bíblia. Né? Isso aqui eu tirei uma porção da minha monografia lá do seminário. Eu ressuscitei esse texto, que é um arrazoado que eu construo sobre a ideia da progressão dentro o procedimento de progressão dentro da ideia de retribuição de obras. Ou seja, nós temos as obras que serão retribuídas em relação aos galardões. Lembra disso? Mas esse pensamento é um pensamento do Novo Testamento e não do Antigo. Então eu vou deixar isso mais claro e vou apresentar como a revelação progressiva nos ajuda a entender isso.
Então, diz assim: o conceito de retribuir individualmente as pessoas por suas ações feitas em vida depois da morte é complexo e não é encontrado definido no Antigo Testamento. Isto pode soar estranho aos nossos ouvidos, porque estamos habituados com este conceito que foi sedimentado através dos séculos pela teologia do Novo Testamento. Donald Gutierrez, sobre isso, comenta: no Antigo Testamento, a ideia de juízo é preeminente, mas este juízo é sobre a terra na presente vida das nações. Há pouca consciência de juízo após a morte e quando ocorre é restrita a Israel. Isso é interessante. Então, não há, logo no início, uma ideia de juízo final, onde as pessoas, enquanto indivíduos, vão prestar contas de si mesmos. Geralmente, os grandes julgamentos são atribuídos às nações. Então, você verá isso, por exemplo, nas expressões bastante ruidosas de Obadias, quando ele pronuncia a ruína e o juízo sobre que nação? Sobre Edom. Da mesma maneira, Naum terá toda uma ruidosidade também, será bastante enérgico ao proferir seu julgamento sobre a Síria. Da mesma maneira, Abacuque fala da Babilônia, mas você não vê uma pessoa sendo pensada. Geralmente os julgamentos, o juízo final, por assim dizer, está associado às nações. O conceito de indivíduo não está presente, totalmente desenvolvido. Mas isso vai mudando. Colin Brown e Lotan Cohen, estes são os autores do Dicionário Internacional de Teologia, afirmam que a evolução da ideia de retribuição dos atos dos homens por Deus é perceptível no Antigo Testamento, embora seja apenas no período intertestamentário que a retribuição plena é aguardada em um porvir. Citam que a princípio era mais evidente a ideia de uma retribuição terrestre federativa, que é a ideia de nação, né? Ou seja, que diz respeito à punição de nações, como no caso da destruição dos amalequitas. E em Amós, onde o profeta atribui desfecho negativo à história da nação de Israel como paga de Deus por seus pecados. Em ambos os exemplos, o âmbito era de destino nacional. É com o profeta Ezequiel, entretanto, que a condenação por ações individuais apresenta um formato mais delineado, mais presente. Isso está lá em Ezequiel capítulo 18, verso 1 ao 4. O que está escrito lá? Está escrito que a alma que pecar, esta morrerá. Na verdade, o texto está falando de um tipo de dizer que era corrente na nação, onde se dizia assim: os pais comeram uvas bravas, mas os dentes dos filhos é que embotaram, né, que ficaram manchados. Ou seja, os pais pecaram, mas os filhos que vão sofrer. Aí Deus falou: não, nada disso. A alma que pecar, esta morrerá, tanto o pai quanto o filho, ou seja, cada um vai responder por si. Então a ideia de retribuição individual, ela vai se apresentar mais com Ezequiel e não com os demais. Agora, é na literatura sapiencial, porém, que se apresenta um contorno que será normativo para toda a Bíblia. Expectativa de recompensa para os justos e castigo para os ímpios. O caso de Jó é emblemático, uma vez que este discorda de uma retribuição vinda de Deus, que destoa do padrão para ele. Não é certo retribuir o bem com o mal, segundo ele. Nos Salmos, Calvino aponta para a ideia de retribuição por ações dos homens ao comentar o Salmo 62, verso 12. Certamente retribuirás a cada um segundo as suas obras. Ao colocar a si e aos outros diante do tribunal de Deus, diz Calvino, ele anima seu coração na esperança daquele livramento que era iminente e se convence de desprezar a insolente perseguição de seus inimigos ao considerar que toda obra humana terá que entrar em juízo diante daquele que, para cessar de ser juiz, teria de negar a si mesmo. Bom, aqui é um comentário de Calvino. Claro, se é Calvino, nós estamos falando do século XVI, e é natural que Calvino tenha uma interpretação mais humanística desse salmo, né? Mas você percebe que são os livros sapienciais que vão tratar mais desta ideia de julgamento pessoal.
os livros proféticos, só Ezequiel tem um pequeno texto, né? E você não vê isso muito presente nos demais. É no período intertestamentário que a ideia de juízo apresenta uma evolução mais robusta. Citando isso, Gutierrez, ao comentar uma produção literária desse período, afirma: no livro de Enoque, que é um livro não inspirado, há referências frequentes ao juízo e ao dia do juízo. Muitos dos elementos encontrados nas alusões do Novo Testamento ao juízo são encontrados aqui. Brown e Cohen concordam e enfatizam que é no período intertestamentário que houve uma conotação de recompensa além da vida terrestre. Entretanto, com uma aguda distorção. Vamos observar isto. Visto que os profetas tinham estigmatizado a descrença como origem de toda a corrupção, não era um passo muito grande chegar à conclusão correlata de que as pessoas, mediante um bom comportamento, poderão merecer a graça de Deus no juízo. A lei cessa de ser a cerca que mantém os israelitas dentro dos limites salvíficos da aliança e fica o senso de uma escada e um meio de adquirir salvação, da qual agora que se tem um conceito em termos puramente futurísticos. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, em poucas palavras, meritocracia, ou seja, a ideia de que eu mereço a minha salvação. Já que Israel mereceu a sua condenação, sofrendo bastante e fazendo mal, isso significa que o inverso pode ser verdadeiro. Se eu fizer o bem, eu vou ter salvação. Então, criou-se no período intertestamentário a ideia de salvação pelas obras, de legalismo. Até então não era. Quer ver uma coisa? Por exemplo, no Antigo Testamento encontre um texto onde se discute a salvação. Ninguém encontrará. Você não vai pegar um personagem como Davi. Ei, será que eu sou salvo? Você não vai pegar Abraão fazendo esse tipo de questionamento. Não existe no Antigo Testamento esse questionamento, porque a salvação era implícito na nação. Eu sou parte do povo da aliança, eu estou engatado nisto. Era corporativo, era comunitário, não tinha essa ideia de individualismo. Isto vai começar com um movimento muito leve por meio dos livros sapienciais. Há um aumento no período intertestamentário que faz chegar, na época de Jesus, uma ideia já de meritocracia. Ou seja, se eu sou justo, eu sou salvo. Se eu sou pecador, vou para o inferno. E é por isso que você vai encontrar aquela situação binária colocada entre saduceus, fariseus de um lado e as prostitutas e ladrões de outro. Duas questões de moralidade, né? Ou seja, eu sou justo, que é aquela oração do fariseu no templo, lá em Lucas 18. Eu sou justo, dou dízimo, faço as coisas certas, não sou como este publicano, pecador, etc. Então essa visão binária de alguém merecer a salvação, enquanto o outro merece a perdição, isso vai se adensar mais a partir dos livros sapienciais e no período intertestamentário, dando então origem a esse grande conflito que encontramos no Novo Testamento. Continuando aqui. O Novo Testamento não apenas rompe com a ideia de salvação por méritos, que é onde Jesus inicia seu ministério, como contribui para uma delineação do que será o juízo com elementos próprios. É tanto no forte ensino acerca da responsabilidade individual, quanto na apresentação do próprio Jesus como juiz, que os evangelhos fazem uma contribuição distinta acerca do próprio juízo. Um bom indicativo desse rompimento é ilustrado com a parábola dos trabalhadores da vinha, em Mateus 20:16, onde Jesus demonstra que a retribuição das ações centram-se na generosidade do dono da vinha. O pagamento é feito pelo dono da vinha com base na generosidade. Elimina-se qualquer conceito para se contrabalançar o esforço e a recompensa. Se no Antigo Testamento não há uma definição precisa sobre a esperança de retribuição depois da morte, no Novo Testamento, a progressão teológica deste tema nos concede condições de examiná-la. A necessidade pungente estabelece-se no fato de que apenas em sua vida terrestre o homem não pode gozar de plena justiça. Embora o destino do homem seja definido em sua estadia na terra,
salvação é apenas em Cristo, somente no porvir, antes do restabelecimento de toda a criação, que poderá ser restituído de tudo o que fez no corpo. É necessário que suas ações sejam pesadas para isso. Então, o que o texto encerra? O texto encerra dizendo que o Novo Testamento irá inovar com a ideia desse rompimento com a meritocracia. Nós podemos perceber isso no desconforto dos discípulos, porque existia uma ideia muito dependente do seguinte: se eu sou rico, se eu tenho dinheiro, é que eu sou abençoado. Esta era a ideia básica do judeu no Novo Testamento. Mas você encontra Lucas deturpando isso muitas vezes. Não só Lucas, o evangelista, mas também nos outros evangelhos, mas Lucas ele é muito mais. Né? Lucas, por exemplo, ele gosta de fazer inversões. Ele pega, em vez de pegar o judeu bom, ele pega e coloca quem bom? O samaritano. E aí cria a parábola do samaritano. Ele pega, então, um jovem rico, né? Que ele é rico, guarda os mandamentos, mas ele é reprovado. Mesmo sendo rico, mesmo dizendo ser fiel à lei, porque ele foi incapaz de dar um passo de fé. E aí Pedro se assusta dizendo: se ele não pode ser salvo, quem de nós poderá ser? Ou seja, na cabeça deles, na mentalidade do primeiro século, ainda é muito forte essa ideia de meritocracia. E o evangelho vai rompendo. Esta parábola aqui da vinha, né? Do dono da vinha, que ele dá um talento para cada um, é uma história que rompe com o mérito. O mérito, ou seja, o pagamento dos funcionários não se dá pelo seu esforço, que para nós seria lógico: eu trabalhei 6 horas, eu vou ganhar o proporcional a isso. Não, você não vai ganhar. Você vai ganhar aquilo que o dono lhe dá. Ou seja, a bondade e a doação, a recompensa, não está nas suas ações, está focalizado na pessoa que irá dar os dons, dar a paga, que é Deus. Então você pode achar que trabalhou mais que o outro, mas Deus quer abençoar o outro tanto quanto a você. E quem é você para achar que merece mais que o outro? É um grande golpe na ideia de meritocracia. E aí começa a estabelecer a graça. E aí começa-se a grande briga no livro de Romanos, no capítulo 6, onde as pessoas vão tentar deturpar a graça, dizendo: bom, se assim é melhor pecar, né, para que a graça abunde, ou seja, isso é tudo por graça. E Paulo vai dizer: não, isso já é uma deturpação, não é possível um cristão pensar em pecar, você já está indo por um outro caminho. O Evangelho, portanto, ele irá romper com muitas coisas do Antigo Testamento. E uma delas é essa ideia de meritocracia. Isso acontece pela progressão teológica. Então, quando nós pensamos com esses conceitos teológicos de progressão, nós saímos um pouco do comum, do reducionismo, que é reduzir a Bíblia simplesmente aquilo que está ali naquele texto e pronto. Está naquele texto, mas eu preciso entender o que este assunto está fazendo ali e se este assunto agregou algo mais no Novo Testamento. Não adianta dizer isso está na Bíblia. Dizer isso está na Bíblia, como está e principalmente quando está. Para finalizarmos, meus irmãos, eu trouxe aqui um comentário muito interessante de A. Carson sobre esse texto, que é o texto de Mateus 11:11. Diz assim: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, de que maneira, isso aqui agora Carson respondendo, de que maneira o menor no reino é maior que João Batista? Ele foi maior dos profetas porque apontou com mais clareza para Jesus. Não obstante, até mesmo o menor do reino é maior, todavia, porque este, vivendo depois da ocorrência dos eventos reveladores e escatológicos cruciais, aponta para Jesus de maneira ainda mais clara que João Batista. Então nós aqui, segundo a leitura de Carson, que eu concordo, e que está se baseando na ideia de uma revelação progressiva, nós somos maiores que João Batista. Aí você pode pensar: estou pensando em algo meu, meritório? Não.
é algo em relação ao conhecimento de Jesus Cristo. Porque nós conhecemos mais acerca de Jesus Cristo do que João Batista conhecia, isso significa que eu tenho mais conhecimento do Redentor. E é o conhecimento do Redentor que me faz ter vantagem ao conhecimento que João Batista tinha. Porque João Batista ainda tinha um conhecimento muito pautado pelo Antigo Testamento. Haja vista que quando ele foi preso ainda ficou em dúvida em relação se deveria esperar um outro, né? Tal ao desespero de uma prisão do primeiro século. De qualquer maneira, todos nós que vemos depois, nós temos um conhecimento muito maior, escatologicamente falando, e dos eventos que ainda hão de ocorrer até a vinda do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós vamos debater esse assunto agora. Desde já eu agradeço quem ouviu e que possa estar conosco também para esse segundo momento do nosso estudo em um dia favorável. Que Deus abençoe. Amém.